Você pode viver a vida dizendo que no final dos dias o amor de muitos esfriará. Você vai dizer: na minha vida, nos últimos dias, o Senhor vai derramar nela, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, o Espírito do... Você precisa definir. Não é porque um texto está na Bíblia que você vai aplicar ele na sua vida. Muitas vezes ele está lá para dizer exatamente como não deve ser. Porque é muito difícil, porque o amor dos outros esfriou. Então pega esse texto e leva para o seu casamento, e vai ver o amor do seu marido esfriar, da sua mulher esfriar, dos seus filhos esfriar. Vai viver na geladeira. Ou você pode dizer: nos últimos dias, mesmo que o amor esteja esfriando, o que eu vou viver é o derramamento do Espírito. O que Bartimeu está mostrando é que há nele uma iniciativa para sair de onde ele está. Ele não é alguém que está apenas pautado em expectativas. Não, ele sai de casa, ele vai para a porta, né? Ou para a saída da cidade. Ele não pode ver as pessoas, mas ele está lá, sentado na sua capa ou envolto nela por causa do frio. Eu não sei, mas seu propósito é o que? Tirar da vida o que a vida pode lidar com o que ele, até que a sua história mude. Pare de fazer corpo mole. Se o que você tem hoje não é seu ideal, não é seu ideal, mas é a sua realidade. Enfrente a vida, certo? Do jeito que ela veio para você e pronto. É assim que funciona. Você quer que a sua vida mude? Então coloque isso. Agora, para isso, ele vai ter que ter o terceiro ponto. O primeiro foi qual mesmo? Vamos começar a mensagem de novo. Fala comigo: expectativa. Isso. Por quê? Porque ele pode fazer. Ele pode mudar seu casamento. Ele pode abrir uma porta de trabalho para você. Ele pode curar. Ele tem autoridade para isso. Então você pode ter expectativa nele, sim ou não? Você tem que escolher um local adequado para estar, sim ou não? Isso. Aqui é um local de milagre, sim ou não? Então você está no lugar certo. E ele está aqui. Aí ele está falando com você o quê? Expectativa é maneiro, mas você tem que ter iniciar e correta, assertiva. Porque tem gente que sai de um culto desse e perde a bênção no carro, porque alguém fechou seu carro e agora você quer ir. E agora? Ele não pensa: por que é que fecharam meu carro? Será que eu seria assaltado e me envolveria no acidente? Porque às vezes, se eu fosse Deus, vai lá e tira o carro, para ele enfiar a cara num poste ali. Eu não vou deixar morrer não, só vai ficar mais feio do que é com a cirurgia. Tem gente que perde a bênção porque não consegue fazer uma leitura. A Bíblia diz que todas as coisas, quantas coisas são? Cooperam para o bem daqueles que... Quantas coisas? E se o cara te fechou seu carro para você não sair? Coopera ou não? É difícil enxergar isso, né? Tem que ser muito espiritual. E a gente fala a língua estranha no culto. E você sabe o que é mais legal? É que ela fica mais estranha no estacionamento. Deixa quieto que eu não vim falar disso. Deixa quieto, ok? Mas dá uma olhada. Então a expectativa, sim ou não? E depois iniciar. E agora? Bartimeu vai precisar de uma das coisas mais valiosas desse mundo: coragem. Para quê? Para ficar exposto. Por quê? Porque ele está à beira do caminho. Quem é o centro das atenções? Quem é o centro das atenções? Mas se ele chamar, se ele gritar, se ele começar a fazer o que ele pretende fazer, o que acontece com ele? Ele começa a expor sua situação. Quando ele começar a gritar, vão descobrir o que ele está vestindo. Quando ele começar a gritar, vão descobrir que ele é cego. Vão descobrir que ele é mendigo. Quando ele tomar a decisão que ele pretende, ele sai do anonimato e vai para os holofotes. Ele pode ser exposto ao ridículo. Ele pode ser ignorado por Jesus. Quando Bartimeu resolve tomar essa decisão, ele é altamente corajoso. O que ele decide fazer é algo extraordinário, porque o que distingue um corajoso de um tolo é a causa.
Quando você vê esse camarada começar a gritar, ele começa a expor. Está assim de gente, ó, que não resolve o seu problema porque não tem coragem de resolver, porque tem medo de dizer que apanha do marido, porque tem medo de dizer que tem alguém na casa abusando de uma criança, porque tem medo de dizer para a mulher que o salário diminuiu, ou que está a ponto de ser mandado embora, porque tem medo de dizer que está sentindo uma dor. Tem gente que não muda porque não tem coragem, porque tem medo. O que vão dizer de mim se eu pedir uma cesta básica à igreja? Nossa, eu vou revelar. Você vai revelar à igreja que você está vivendo um momento de dificuldade, que você precisa de... É só conversar com você e eu vou descobrir que em outras ocasiões você já ajudou tanta gente e que agora você merece da vida receber ajuda. Mas não. Quando Bartimeu grita, ele sai do anonimato, ele vai para os holofotes. As pessoas começam a pressioná-lo, dizendo que ele não vai conseguir. Jesus está ficando distante. Ele continua gritando. Pensa se Jesus não para. Que humilhação e vergonha. E ele é corajoso, porque em Lucas 19, um tempo antes, quando Jesus esteve em Jericó, ele veio a Jericó para ir na casa do 19:2 de Lucas. Coloca para mim. Havia ali um homem chamado chefe dos... Jesus foi na casa dele, sim ou não? Mas ele é rico. Mas Jesus... Não, Jesus foi na casa do Zaqueu, porque Zaqueu é rico. Seja franco, se você recebe 2 convites para comer na casa de um rico ou de um pobre, não fala não, para não passar vergonha. O cara tem que ter coragem, sim ou não? Sim. Coragem para se expor, coragem para ir para a vitrine da vida. Porque se você quer mudar de vida, mas não tem coragem para tomar uma decisão, se conforte com a mediocridade. Problemas têm que ser tratados e expostos. Você tem que ter coragem para trazer o problema para os holofotes, para que eles sejam tratados. Uma tempestade está afundando um barco. Onde é que está o problema? No porão. É Jonas. O capitão do navio vai no porão e diz: meu irmão, sai do porão e vem pro converse, porque problema a gente resolve no claro. Mas tem que ter coragem. Você não tem coragem para dizer que teu casamento está ruim? Então viva o divórcio. Você não tem coragem para dizer que a sua intimidade com a sua esposa está ruim? Então viva o adultério. Você não tem coragem para estudar, não tem iniciativa, você não tem nada, então o que você vai ver? Quando Bartimeu, ele grita, pronto, ele é o centro das atenções, acabou, está todo mundo olhando, as pessoas pararam e estão mandando ele calar a boca. Por que estão mandando ele calar a boca? Porque ele está chamando a atenção. E aí ele chamou a atenção de Jesus. Aí Jesus para a multidão. Por que a multidão parou? Por quê? Porque Bartimeu teve coragem de sair do anonimato. A multidão, quem parou a multidão foi quem? Foi Bartimeu, não foi Jesus. Porque Jesus parou a multidão por causa de Bartimeu. Por que as pessoas deixaram de fazer seus afazeres e começaram a falar com Bartimeu para calar a boca? Porque o que Bartimeu fez começou a atingir a vida delas. Ele teve coragem. E muitas vezes é isso que a sua e a minha vida está pedindo de nós. Tenha coragem de tratar às claras o que você tem, o que você sente, o que você quer. Se você não tiver coragem, quem confessa fraqueza não confessa fracasso. E inevitavelmente, com expectativa no lugar certo, ou na pessoa certa, estando no lugar certo, tomando a iniciativa e com coragem, ele vai alcançar o que quer. Por quê? Porque o que ele quer, ninguém pode fazer. Ninguém pode dar a ele a visão. E é isso que Jesus faz. Quando Jesus chama, volta por favor,
para Lucas. Bota os 51, 52, 19 de Lucas. No 52 acaba, né? Bota os 50, os 51. Lucas 19. Bota os 50. É isso? Lucas 19. Eu mandei colocar lá na frente que eu estava com o texto me atrapalhei com Lucas e com Zaqueu. Coloca para mim Marcos capítulo 10, perdão. É que eu me atrapalhei no texto. Versos 50. Você não estava achando, coitado. Lançando sua capa de um lado, para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Presta atenção agora. Ele está de frente para Jesus. E Jesus pergunta algo para ele. O que você está querendo que eu te faça? Fala para mim. O que você quer? Agora Bartimeu vai pedir algo que só a fé poderia impulsioná-lo a pedir. Primeiro, no seu discurso inicial, ele reconhece que Jesus Cristo é filho de Davi, o Messias, é verdade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Provavelmente ele fala essa frase nesse contexto, porque as pessoas estavam chamando Jesus. E se ele grita apenas Jesus, Jesus não iria atendê-lo, porque ele seria simplesmente mais um na multidão. Ele criou um ambiente cujo qual o seu chamamento fizesse diferença no meio da multidão. Bartimeu é alguém que quer fazer algo novo num ambiente onde todo mundo está uniformizado. Então ele chama filho de Davi e chega. Quando ele chega, Jesus categoricamente quer dizer para todo mundo: preste atenção no que ele vai me pedir. É lógico que Jesus sabia que o que um cego quer, o que é? Ver. Mas preste atenção, Jesus está marcando seus territórios. É a última vez que ele passa em Jericó. Da outra vez ele curou um rico, ou transformou a vida de um rico chamado Zaqueu. Agora ele tem um contato com um pobre, porque a mensagem dele é: eu vim para todos, seja rico, seja pobre, eu vou parar para dar atenção. Eu entrei na casa do Zaqueu para comer com ele, porque ele tinha casa e tinha como me receber. Mas eu vou trazer aquele que não tem condições de me receber em sua casa até a mim. Olha só. O último passo da história de Bartimeu é a fé. Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E quando ele diz: mestre, eu quero ver, Bartimeu sai do mundo físico, sai do mundo emocional e mergulha no ambiente espiritual. Quando ele diz: mestre, filho de Davi, Messias, filho de Deus, Salvador do mundo, o Senhor tem autoridade para me devolver a visão. Venceu as pessoas que estavam à beira do caminho, à distância, e agora está lá diante de Jesus. E aí Jesus diz para ele no verso 52: vá, disse Jesus, a sua fé, pois é. Nós temos um problema e muito cuidado na hora de olhar para isso. O que curou Bartimeu não foi a fé. A fé foi um dos ingredientes que compôs o processo cujo qual, porque se ele tivesse fé, simplesmente tivesse dentro de casa, tinha acontecido alguma coisa. Se ele não tivesse rompido e vencido, talvez você tenha muita fé, mas suas expectativas estão no lugar errado. Talvez você tenha muita fé e muita expectativa, mas talvez você não tenha iniciativa. Talvez você tenha fé, expectativa, iniciativa, mas não tem coragem. E talvez você tenha iniciativa ou expectativa, iniciativa, coragem, mas não tenha, e não vai valer nada. Me parece que um processo foi criado. E hoje a sua vida te desafia
não sou eu, é a sua vida. Olhar para a sua vida e dizer: pastor, eu não tenho mais expectativa em casamento, porque eu já fali por onde eu passei. Eu não tenho mais expectativa nos meus negócios. Eu não tenho mais expectativa na igreja. Estou cansado de pastor. Estou decepcionado com a igreja. Suas expectativas eu não sei onde você colocou. Talvez muita expectativa, zero de iniciativa. Ou todas as iniciativas não conseguem serem canalizadas. Todas as iniciativas não conseguem seguir um processo cujo qual você tem muita força, mas não tem direção. Trate sua vida com cuidado, pois ela é sua. Pare de chamar consequências de suas ações de cruz. Ah, essa é a minha cruz. Não é sua cruz nada, meu irmão. Pare de botar cruz ou a nomenclatura de cruz nas consequências. Está lá, Deus não se deixa iniciativa escarnecer, dele não se zomba. Fez, arque com as consequências. A vida é sua, você faz dela o que você quiser. É você que decide se é isso que você quer para você, para o seu casamento, para os seus filhos. Porque a hora que as outras pessoas definirem o que vai acontecer na sua vida e a maneira que você vive, essa pessoa se tornou seu Deus. Ela virou uma divindade para você. Por isso que um partido político não define a sua vida. Por isso que um regime não define a sua vida. Quem define a sua vida é você, em Deus. Porque é Ele que tem que ter o controle da sua história. Mas para isso, sua expectativa vai ter que ir no lugar certo. Está no lugar certo. A iniciativa, ela tem que estar aí. Já brinquei com isso aqui em oração e ação. Sempre, ó. Seus 2 pés estão aqui, ó, no chão. Parou sua vida. Tira ele do chão, ela também para. Porque o movimento da vida é um pé no chão e o outro se movimentando. Entendeu? Enquanto um te apoia, o outro se movimenta. Faça isso. Esse dia alguém falou: pastor, vá fazer exercício. Eu falei: por quê? E fortaleça as pernas. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque na velhice o que mais derruba velho é tombo. E tombo acontece por causa de perna fraca. Eu falei: ainda não estou nessa idade. Mas eu queria que você saísse daqui, porque meu propósito é ver sua vida em movimento. Para de cambalear. Para de caminhar apenas numa linha. Viva o extraordinário de Deus. Por quê? Porque é isso que Deus tem para você. Seja espiritual ao extremo. Ok? Vá nas nuvens mesmo. Rasgue os céus e entre na presença de Deus. Mas vive o sensacional aqui nessa terra. Depois do culto, se você quiser caminhar conosco, ali atrás do cameraman ali, ó, tem uma salinha com as cadeiras vermelhinhas. Nós temos um pessoal lá para te receber. Se você quiser nos conhecer mais de perto. Que igreja é essa, meu Deus, que bota a responsabilidade demais nas costas da gente? Eu gosto mais de culpar o diabo. Pode continuar, não tem problema não. Ele já está condenado mesmo. Só que a sua vida não muda enquanto você culpa os outros. Sua vida vai começar a mudar quando você enxergar suas responsabilidades. Ah, pastor, eu não mudo porque minha mulher não muda. Comportamento de foca. Só muda se ganhar um prêmio. Faz uma gracinha, vem aqui. Toma aqui na boquinha, foquinha. Você tem que mudar para você se tornar alguém melhor. Hoje eu estava conversando isso com a esposa na volta do almoço. Se você muda e a outra pessoa não quer mudar, você tem autoridade para falar com Deus, né? Estávamos nessa discussão hoje, para saber quem é que Deus ia levar primeiro. Meu medo é ela ter mais intimidade com ele do que eu, né? Até porque, às vezes eu vou falar com Deus, não sei se ele é meu pai ou se ele é meu sogro. Se é meu pai ou dela. Mas saia daqui para viver o extraordinário, gente. A semana começa hoje. E vem aí a melhor semana da sua vida. Eu não estou brincando não. Quando eu falo isso, eu vivo uma semana, uns troços mais extraordinários. Vem aí. Setembro está terminando e ele vai trazer consigo o melhor tempo da sua vida, da sua família, um tempo de cura, um tempo de prosperidade, um tempo de paz, certo? Isso, fique de pé. Fique de pé. Feche seus olhos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite.
Saiamos daqui mais conscientes do que entramos, sóbrios, responsáveis, mais íntimos de Ti, próximos. Que essa seja uma semana de oração, de leitura da palavra, de jejum, de controle dos lábios, de selecionar os ambientes que vamos frequentar. Queremos ir para Jericó e não para Nazaré. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Que seja uma semana de bênção, de vitórias. Que o grande amor de nosso Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor. E todos digam...